Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos ao canal Verdade Profética. Já deixe seu like, já se inscreva no canal e não perca nenhum estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante chamado as três cruzes, né? Ninguém nunca entendeu por que Jesus morreu do lado de duas cruzes, né? Um ladrão à direita e outro à esquerda. Ninguém consegue compreender o porquê Jesus morreu do lado de dois ladrões, né? As três cruzes. Nós vamos estudar o significado das três cruzes, né? Eu estou aqui com o Josa e ele é um teólogo, né? E nós vamos aqui estar tratando desse assunto. Josa, o significado das três cruzes, na sua opinião, diante da palavra de Deus, o que você pode explicar para nós? Seguinte, pessoal do YouTube, Fala um pouquinho mal. nós estudamos a respeito desse assunto e naquele tempo de Jesus, poderia Jesus ter morrido sozinho. Eles poderiam ter crucificado Jesus só do lado, sozinho ali no Gólgota, né? Ou seja, o Monte da Caveira, como era considerado, ali ao lado de Jerusalém, a uma distância de mais ou menos de 60 metros ou quase aproximadamente 100 metros de distância. Jesus carregando aquela cruz. Poderia ser somente Jesus ali na cruz. Mas o porquê? Dois, um ao lado esquerdo e o outro ao lado direito. E por que aqueles ladrões tiveram aquele diálogo entre os dois e depois incluiu Jesus no diálogo dos dois? Jesus foi incluído no meio. O porquê disso? Que significado tem isso para a humanidade hoje? O que significado tem hoje para todos aqueles que estudam a Bíblia? Todos aqueles que... Eu nunca vi nenhum teólogo, nenhuma pessoa que estuda a palavra de Deus, aqueles escritores bíblicos, explicar o motivo de ter Jesus ter morrido de um ladrão ao lado direito e o ladrão ao lado esquerdo, Jesus ao centro. Então isso nós vamos tirar a dúvida agora a respeito da palavra de Deus, que está aqui na minha mão. Nós vamos estudar ela e dentro das escrituras, saber quantos tipos de pessoas tem hoje no mundo. Quantas pessoas se raciocinam hoje. Nós vamos tirar essa dúvida todinha agora e o porquê das três cruzes. Nós vamos agora entender, dentro da Bíblia, o que significou isso. Josa, você vai ler o primeiro texto aí e você vai dar a seu primeiro raciocínio, para a gente poder nos aprofundar nesse assunto. Bom, eu quero que vocês agora que não têm a Bíblia na mão, que procure a Bíblia. E se você tiver a Bíblia aí na sua casa, ou se ela já estiver aberta, estiver na estante, estiver dentro de uma gaveta, ou no estante, ou em qualquer outro local na sua casa, na repartição de sua casa, eu quero que você abra agora a sua Bíblia. E antes de você puder abrir a Bíblia, procure primeiro o Espírito Santo, porque ele é o autor da Bíblia. Ele é também o professor das Escrituras Sagradas. Esse é o desígnio do Espírito Santo. Jesus disse: olha, quando o Consolador vier, ele vos ensinará toda a verdade. Então nós vamos estudar agora, falando a respeito da palavra de Deus, primeiro procurando o professor das Escrituras Sagradas, que é o Espírito Santo. Eu quero ler primeiro uma parte de vocês, antes de abrir no livro de Provérbios. Eu quero que vocês abram a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Que diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e o versículo 13, diz o seguinte:
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavra da sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então veja, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas a Bíblia, ela é espiritual. E nós devemos também estar espiritualmente, porque assim nós não compreendemos as Escrituras Sagradas. Como diz o verso 14, que diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não podemos entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem carnal, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus se ele não tiver espiritualmente. Então agora, espiritualmente, vamos estudar as três cruzes. Espiritualmente, você tem que estar espiritualmente para poder compreender as Escrituras Sagradas. Agora, abrindo a sua Bíblia, em Provérbios, capítulo 11, verso 31. Capítulo 11, verso 31. Abra sua Bíblia aí, que nós vamos abrir a nossa aqui. Já pegue uma caneta e um papel e marque as passagens para você estudar aí na sua casa. Provérbio capítulo 11 e o verso 31 diz o seguinte: o homem mais sábio do mundo. Não existia outro homem, nem antes e nem depois, mais sábio do que Salomão. Deus mesmo falou para ele: diante dessa sabedoria que eu vou te dar, nem homem do passado não houve, nem homem do presente, da tua época, não houve, e nem depois de ti haverá um homem que nem tu. Diz assim: se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. É essa que nós vamos tirar realmente a dúvida das três cruzes que até hoje nunca foi explicada. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Diante da cruz do Calvário, existia três cruzes. No centro, um homem justo. Ao seu lado direito, um pecador. Ao seu lado esquerdo, um ímpio. Por quê? O que significa isso? O que representa a cruz de Cristo? A cruz de Cristo, não a cruz dos dois ladrões. O que representa a cruz de Cristo? A cruz de Cristo representa todos os justos na terra. Porque o justo é levado diante do tribunal inocente. O justo, ele faz coisas inocentes na terra. Tudo que ele sofre é injusto. Tudo que ele sofre é injusto diante dele. Porque ele quer tudo sob a justiça. O justo, ele quer tudo certo. O justo, ele já tem um sentimento de justo. O justo Ló, ele era um homem que nunca faltou nenhum forasteiro dentro das suas portas para dormir ou para comer. Na sua mesa nunca deixou de haver um forasteiro na sua casa. Porque Jó era um homem justo. Os coitados, os oprimidos do passado, no tempo de Jó, ele alimentava. Todos aqueles que sofriam qualquer coisa, ele o ajudava. Seja no emprego, seja numa comida, seja numa doença, Jó, ali ele estava preparado. Porque ele era, dentro dele, ele era considerado um homem justo. Noé, na sua época, Noé foi considerado por Deus um homem justo.
Não vi nessa geração nenhuma pessoa justa como tu. Por isso eu te achei para que pudesse tu fazer uma arca e destruir toda a terra. É por isso que nas escrituras nós a palavra de Deus ela se interpreta por si própria, né? Justamente. As pessoas às vezes não compreendem porque não estuda, né? Não pesquisa. Aí quer fazer interpretação por si própria, né? Isso não dá certo. Justamente. E isso que o Josa está falando aqui por que o justo? Porque o que é o homem justo, né? O homem justo é aquele que está sempre na presença de Deus. Ele nunca se afasta do seu Criador. A justiça do homem, ela só é vista quando ele está na presença de Deus, porque a justiça do homem, ela veio através de Deus, né? O homem, ele foi salvo unicamente pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Aí nós podemos entender o porquê do homem justo, né? É assim que a gente compreende. O justo é aquele que está sempre na presença do seu Criador. Josa. E fazendo justiça, né? Isso. Fazendo justiça. Olhe mesmo. Quando Deus disse a Jó que Satanás, ele disse a Satanás, não vê se justo Jó? Não há homem como ele. Quando ele quis dizer, Deus estava falando diretamente da justiça que Ló fazia. Dessas pessoas, diante de Deus, não existe tribunal. Não existe julgamento. Deus não vai julgar o justo. Porque o justo não precisa de tribunal, de estar diante dos tribunais para ser julgado. Porque ele, as suas obras o acompanham. Entendeu aí? As obras do justo o acompanham. E não precisa o justo ser julgado. Certa vez Jesus disse a Zaqueu, quando ele chegou na casa de Zaqueu, estava ali também ao redor de Jesus vários fariseus e escribas. Escriba era um povo que gostava de criticar a maneira como Jesus lidava com o povo. Os fariseus também. Era outra hoste de homens que se infiltrava junto com a multidão para poder pegar em Jesus em flagrante em alguma coisa, em algum delito, e para mostrar que Jesus não era um homem justo, que não veio do céu, e que Jesus não era filho de Deus. Então eles ficavam ali infiltrados. Então ele chegou uma vez diante de Zaqueu. Zaqueu era quem? Era um cobrador de impostos, era um homem que ele defraudava o povo. Ele tinha o imposto dele a cobrar, mas ele cobrava 4 vezes mais do que, ou 2 vezes mais, ou 3 vezes mais do que era o necessário. Assim, ele cobrava, chegava nas casas do povo e cobrava o dobro e o povo considerava ele como ladrão, porque ele cobrava o posto o dobro do que ele, ou 4 vezes mais do que ele poderia ser cobrado, o imposto. Vamos dizer hoje que o imposto de renda hoje, de uma pessoa que ganha 4 mil reais, o imposto de renda seja 20%, de 4 mil reais e 800 reais. Então ele cobrava 4 vezes mais, 2.500, vamos dizer assim, 2.400, né? Então 1.600, 2.000, ele cobrava o imposto muito mais elevado do que o que Roma, César estava pedindo. E os fariseus sabiam disso. Os escribas que estavam ali ao redor sabiam disso. Então eles chegaram para Jesus e disseram, como é que se tu diz que veio do céu, se tu diz que tu sou um homem justo, sou um profeta de Deus, vindo da parte de Deus, como é que tu come com pecador? Como é que tu come com prostituta? Como é que tu vive no meio das pessoas pobres, daquelas pessoas que são que vivem em pecado, infiltrados, miseráveis, que vivem em pecado, que Deus vive
sobrepondo seu castigo sobre eles, porque ele vivia em pecado, por que que tu vive nesse meio? Jesus olhou, chamou eles e olhou para os pobres, olhou para os necessitados, olhou para Zaqueu, olhou para aquelas hostes de homens que estavam ali, e Jesus chegou e disse para eles: olhe, os justos não precisam de salvação. O justo não precisa, não vim buscar justo na terra. Eu vim buscar os pecadores. Jesus outra vez disse, os são, quando ele estava junto de Mateus. Mateus também era outro cobrador de impostos. Então os judeus não gostavam das pessoas da parte de Israel que convivia na comunhão ou nas costas dos romanos. Então Jesus, falando certa vez também aos fariseus e aos escribas que estavam ali, ele disse, olha, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. É por isso que quando você vê uma pessoa que se julga muito santa, né? Às vezes dentro de uma igreja, dentro de uma religião, se julga muito santa, muito consagrada. Tome cuidado. Tome cuidado porque por trás dessa pessoa pode estar Satanás. Porque o religioso, ele é tão religioso, ele se torna tão fanático pela religião que ele esquece a palavra de Deus. Ele esquece que dele não proveio justiça nenhuma, mas de Deus. Ele esquece que a nossa salvação não é por obras, é pela graça. E que as obras de Cristo é que flui em nós quando nós estamos na comunhão com o nosso Deus. Né? Então, tome muito cuidado com certas pessoas que são religiosas demais. Aliás, tome cuidado com o sistema religioso, porque o sistema religioso é corrupto. A palavra de Deus é santa e para nós ser santo, nós precisamos estar na comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo e todos os dias na presença dele, porque os nossos pecados é apagado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Josa. São Mateus ainda, no capítulo 27 e no versículo 32 em diante, eu vou ler uma parte aqui, que Jesus foi crucificado junto de uma cruz no lugar chamado Caveira. Diz assim, quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram e levou a cruz de Cristo. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Jesus ali, ele foi crucificado. Se você continuar lendo o texto todinho, de São Mateus capítulo 27, 32, até mais ou menos perto dos 56, você vai encontrar 3 cruzes. Um do lado direito chamava-se Dimas, o do lado esquerdo chamava Cefas. Dimas e Cefas, 2 ladrões, e Jesus ao centro. O do lado esquerdo, quando Jesus foi crucificado, o do lado esquerdo disse para Jesus, se tu és profeta, se tu realmente é o Cristo, se tu é o mesmo, o autor da vida, se tu é realmente o Cristo que há de morrer pelo ser humano, se tu és aquele que veio do Pai, que veio do céu para cá, profetiza agora e tira-nos daqui da cruz.
tira-nos dessa situação que estamos. Se é que tu fizesse tanto milagre ao redor, agora sai da cruz e tira nós também. O ladrão do lado direito, chamado Dimas, olhando para ele, Jesus ali calado, não falou nada. Ao lado, Dimas começou a dialogar com Cefas. Olha, nós estamos aqui por justa causa. Porque nossos atos não foi de conformidade com Roma. Não foi de conformidade, nossos atos, as nossas obras, não estavam de acordo com o sistema romano. E a gente estamos pagando aqui porque nós devemos. Mas este que está no centro aqui, Jesus, ele é inocente. Ele nada fez. Ele está aqui, não mereceu essa cruz que nós merecemos hoje. Olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando fores para o paraíso. Jesus olhou para Dimas ali e disse: te digo, Jesus estava garantindo a salvação para Dimas. Hoje mesmo, te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É muito interessante notar essa passagem, porque ali a gente nota duas classes de pessoas que existem na Terra, né? O ladrão da esquerda, o que ele queria? Ele queria descer da cruz e continuar a sua vida na Terra. Ele não estava pensando em céu, não estava pensando em salvação. A ideia dele era sair daquela situação e continuar no erro, né? Continuar na prática do pecado. Já o outro não queria mais nada com esse mundo, mas ele sabia que Jesus Cristo é Deus e estava ali garantindo a salvação. Porque tudo isso aqui é passageiro. Nós não temos que nos apegar com nada desse mundo, mas nós temos que estar apegado com Deus e sabendo sempre que a nossa redenção se aproxima quando Jesus voltar. Josué. Dimas ali, ele conhecia o propósito e a obra de Jesus. Dimas ali, ele falou aquilo porque ele sabia. Mesmo ele não estando junto a Jesus, mas ele de longe ele conhecia a obra de Cristo através de outras pessoas. E ele sabia que realmente Jesus era o Filho de Deus. E ali na situação em que ele estava, ele queria não perder aquela oportunidade. Diante do Filho de Deus, ele queria ali garantir a salvação dele. É hoje mesmo que nós também devemos fazer, enquanto temos oportunidade, é garantirmos a nossa salvação. Porque Jesus não está muito longe para voltar. As profecias estão cumprindo a cada momento da nossa vida. A cada sono, a cada despertar de um dia, se cumpre muitas palavras, a profecia da palavra de Deus. Eu quero dizer a vocês, aquele ladrão que estava ao lado esquerdo, chamado Cefas, ele queria somente uma oportunidade. Sair daquele momento difícil que ele estava ali, para continuar na sua obra má. Os ímpios hoje são da mesma maneira, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum arrependimento, sem nenhum sentimento. Ele quer continuar na mesma vida de impiedade que vive hoje na terra. As cadeias hoje já estão cheias. Mas pergunte a alguns presos ali que estão na cadeia, se eles estão arrependidos porque estão ali. Uns, quem sabe, estuprou criança, outro matou mãe, outro matou pai, outro matou um amigo de confiança, outro
fez um monte de coisas perversas na terra, e pergunte a eles se eles estão arrependidos porque estão ali. Simplesmente eles vão dizer: se essa pessoa tivesse 7 vidas que nem gato, eu acabaria com as 7 vidas. Pergunte àquele ali se ele está arrependido, se ele vai dizer: por que me arrepender agora? Já estou aqui mesmo? O que é que eu vou me arrepender de que mais? Já fiz, está feito. Muitos não estão arrependidos. Os ímpios, por isso que a Bíblia fala, já usa de impiedade. Aqui no livro de Pedro, você estudando a primeira carta de Pedro, ele vai dizer que muitos ímpios foram feitos para a sua própria destruição. Eles foram criados para a sua própria destruição. Então, no meu ponto de vista, das Escrituras Sagradas, inspirado pelo Espírito Santo, hoje, em nossos dias, existem 3 classes de pessoas. Os justos, que estão sempre fazendo a justiça na terra. O pecador, que é aquele que comete um pecado, sabe que pecou, e o seu semblante recai sobre aquele pecado. E ele fica pensando, dizendo em si mesmo no seu coração: por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E muitos deles choram porque fez aquele erro. Quando você vê uma pessoa que fez um erro chorar amargamente, derramando lágrima, sem consolo, é porque realmente o coração dele está arrependido do que ele fez. Agora, Josa, eu queria que você resumisse aqui para encerrar o nosso estudo de hoje. Eu queria que você resumisse tudo aqui para os nossos jovens de hoje em dia. O que eles devem fazer hoje, os jovens de hoje, o que eles devem buscar para a vida dele, para resumir e finalizar. Hoje nós... Não só para os jovens, mas para todas as pessoas, os adultos, os senhores, todo mundo, né? Porque não tem idade para pecar e também não tem idade para se arrepender. A hora que você quiser se arrepender, se entregar a Deus, não tem idade, não tem nada disso. Jesus vai receber você de braços abertos. Josa. Isso mesmo. A gente, olhando bem, como eu estava falando, existem 3 tipos de pessoas. Não é que Deus não pode salvar o ímpio, mas nós temos o livre-arbítrio para escolher o que a gente quiser. Deus deixa a gente com livre-arbítrio. Deus quer também salvar o ímpio, mas que ele se arrependa dos seus pecados. Ele cair amargamente do seu erro e ele deixar suas obras más e seguir o caminho de justiça. O Espírito Santo, lá em Isaías, está dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvir a voz, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Ele quer apenas que você se arrependa do seu mal. Que Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus quer que o perverso se arrependa e deixe o seu mau caminho. Aos pecadores que se arrependem, existe a chance de salvação. Assim como houve com Dimas. A última chance que Dimas teve, ele agarrou-se nela. Então, se hoje, jovem, hoje você é adulto, você hoje pai de família, você hoje mãe de família, se você encontrar uma oportunidade desta, se agarre com ela. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de trabalhar na sua vida. Se você é uma pessoa que bebe, você é uma pessoa que fuma, você é uma pessoa que fez alguma coisa errada, você adulterou, você cometeu prostituição e você acha que aquilo está queimando na sua vida, na sua mente, no seu coração, aquilo vive queimando. Se arrependa do seu pecado. Agarre essa oportunidade. O Espírito Santo, quando ele está habitando em você nesse momento, quando você sentir essa força dizendo: você tem que seguir esse caminho, você não deixe essa oportunidade passar. Agarre com ela. Em nome de Jesus. Ore
peça perdão a Deus, confesse o seu pecado diante dele, que ele lá no seu trono de graça, ele há de resolver os seus problemas. Essa é a palavra que eu tenho para você nesta noite. Se você estiver escutando essa palavra, pode ser essa oportunidade, essa única oportunidade que você tem hoje para entregar a sua vida a Jesus. Você pode estar dentro da sua firma trabalhando, você pode estar dentro da sua mecânica, você pode estar na sua máquina de costura, você pode estar descansando nesse momento do almoço, você pode estar na sua casa, no seu leito de dor, você pode estar no seu leito descansando. Se essa é a sua oportunidade, agarre com ela. Deus diz, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora em secreto, que teu Pai em secreto te recompensará. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Estamos chegando ao final de mais um estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal e não perca nenhum estudo da Palavra de Deus. E lembre-se, se você tiver alguma dúvida na sua cabeça, o Espírito Santo há de te responder. Amém? Que Deus abençoe você e até o próximo estudo da Palavra de Deus. Em nome de Jesus. Tchau. Amém.